Agora sim, Efésios capítulo 6. Quem achou, diga amém. Versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Feche teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra para nós. Fale conosco agora, Deus, de forma pessoal e de forma individual, no nome de Jesus. Amém. Esse texto o Senhor falou comigo e é um texto também muito conhecido, mas eu tenho entendimento de que o Senhor vai falar conosco de alguma forma aqui hoje, amém? O texto começa dizendo, eu estou aqui na minha versão NVI, passa para a NVI, Lucas, por favor. O texto começa falando sobre esse assunto e trazendo essa questão espiritual como uma questão séria e que precisa ser considerada por mim e por você. De repente a gente serve a Deus e a gente não dá atenção para as coisas espirituais e como elas de fato são. A gente às vezes nem acredita tanto nas coisas espirituais, não é verdade? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, o pastor fala de demônio demais. Irmão, se a gente não falar de demônio, a gente não crê na palavra, porque a Bíblia fala de demônios, amém? Assim como a Bíblia fala de Deus, assim como a Bíblia fala do céu e dos anjos, a Bíblia também fala de demônios. Só para você ter um entendimento melhor, demônios são nada mais, nada menos do que anjos caídos. Então, pastor, demônio é anjo? É, anjos que tomaram a decisão de terem atitudes más. São anjos, têm a mesma natureza dos anjos celestiais. São chamados de demônios por causa do diabo, por causa das suas características. Então, nós precisamos dar atenção a esses acontecimentos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende o que aconteceu. E por estarmos tão afastados desse entendimento que é verdadeiro, que é o entendimento das coisas espirituais, a gente nem dá atenção e às vezes a gente nem ora pelas coisas que estão acontecendo. De repente o seu casamento está em pé de guerra por causa de demônios que invadiram o seu lar. De repente o seu trabalho está dando tudo errado porque existem demônios ali complicando as coisas. De repente você tem andado muito nervoso porque existem demônios ali te atormentando. Sabe, queridos, muitos aqui não conseguem dormir direito por causa de ações malignas dentro da sua casa. E essa do entendimento, Deus está chamando a nossa atenção para a existência de forças espirituais da maldade, para a existência de forças espirituais do mal, das trevas. E chama a nossa atenção para demônios e autoridades malignas que governam esse mundo, e governam as cidades, e governam a muitas famílias. Então isso é muito sério e precisa ser
considerado por mim e por você. Eu quero que você abra o teu entendimento agora, eu quero que você abra o teu coração, porque nós entramos num propósito de 40 dias de jejum e oração, não é? Exatamente para que possamos alcançar uma maturidade espiritual e termos um entendimento sobre o mundo espiritual ao nosso redor. Isso é muito sério. A irmã Marlene está de pé ali, orando, porque ela já percebeu que é uma palavra de guerra, que a mensagem hoje ela é pesada. Várias vezes eu preguei aqui no altar e desci com uma dor insuportável nas minhas costas. De repente você não tem ideia do que o ministro, o pastor enfrenta para estar aqui. Sabe, irmãos? E são ações totalmente malignas que acontecem. Eu já desci do altar aqui com uma dor nas costas ou na perna e fui embora para casa e eram setas inflamadas do mal, como diz aqui nesse texto bíblico. E eu quero que você abra o teu entendimento hoje para você começar a considerar isso e aprender. Amém? Amém ou não amém? Então vamos ler o texto novamente, versículo 10. Versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor. O texto começa dizendo que eu e você precisamos nos fortalecer em Deus. Sabe, irmãos, e o Salmo 105, versículo 4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que tudo posso em quem, irmãos? Aquele quem? E o que ele faz? Te fortalece. Amém? Então por que você fortalece alguém? Por que você vai fortalecer uma pessoa? Você vai fortalecê-lo porque existe já uma luta acontecendo. O que você faz com um guerreiro que está numa guerra? Você fortalece ele. E o que é fortalecer um guerreiro hoje? O que é fortalecer um soldado? Lembra de forças armadas. O que são forças armadas? Um local com pessoas capacitadas, treinadas e com arsenal bélico. Quer dizer, com equipamentos, com ferramentas que possam fazer aquele soldado continuar lutando. Deus está falando assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me mantém com munição, que traz para mim um arsenal bélico, com aquele que me capacita para continuar a luta. Amém? Você pode todas as coisas. O texto de Efésios está dizendo assim, ó: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O texto está dizendo que você tem que se fortalecer no seu forte poder. Busca esse fortalecimento de qualquer outra coisa menos de Deus. E de repente você está precisando de alegria, e aí a alegria que vem de Deus já não é mais o bastante para você, e aí você começa a buscar essa alegria de outras coisas. Muitas pessoas estão vivendo tempos terríveis, tempos difíceis, porque não conseguem buscar esse fortalecimento de Deus. Não, e buscam esse fortalecimento de outras coisas, como por exemplo, eu estou precisando me alegrar, aí toma um remédio. Eu estou precisando me alegrar, aí assiste um filme. Não que seja errado, não tem nada de errado nisso, mas o quanto você busca para se alegrar em coisas do mundo e o quanto você busca para se alegrar nas coisas de Deus. Irmãos, presta atenção, o vazio que você tem no seu interior, que mesmo você sendo crente, você tem vazios dentro de você. E o vazio que você tem no seu interior, meu irmão, presta atenção, ele só vai ser preenchido por Jesus. E às vezes nós estamos tentando preencher isso com outra coisa. Não adianta. Não adianta. Sabe, você precisa buscar esse preenchimento de Deus. A palavra está dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A palavra está orientando você que você deve se fortalecer nele, não é em outras coisas. Nele, em Deus. Salmo 46, versículo 1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Você pode levantar sua mão direita e falar isso comigo? Diga: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu auxílio nas adversidades. Diga aleluia. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Quando você estiver necessitado de descanso,
Quando você estiver necessitado de descanso, Ele é o seu refúgio. Quando você estiver necessitado de fortaleza, de se fortalecer, Ele é a sua fortaleza, irmãos. Olha para mim, irmãos. Deixa para lá, irmãos. Deixa lá no fundo, deixa acontecer lá. Tem gente cuidando, olha para mim. O que acontece? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando você estiver necessitado de receber algo de Deus, Ele é a sua fortaleza. Você lembra o que eu falei no início da palavra? Que a palavra era pesada? Está vendo? Eu estou pregando, aconteceu um troço ali que eu nem sei o que é, mas aconteceu alguma coisa. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? O tanto que isso é sério. E você precisa ter entendimento dessas coisas. Glória a Deus que até agora o som não pipocou, né? Porque geralmente acontece com som, a primeira coisa que acontece. Mas hoje não vai acontecer no nome de Jesus. Fortalecer em Deus tem se tornado a última coisa na vida das pessoas diante de um mundo cheio de ferramentas e recursos. Esse mundo tem muitas ferramentas e recursos. Você gasta tudo, depois você ora. Você faz de tudo, depois você vai orar, gastar tempo com Deus. Se eu perguntar aqui quantas pessoas gastam tempo de qualidade com Deus diariamente... Ai, eu não vou nem perguntar. E isso é uma coisa para chocar você sim, para que você vá para casa sabendo da necessidade que você tem de buscar o Senhor mais. Quantos sabem disso, reconhecem que precisam buscar mais o Senhor? Eu preciso buscar mais o Senhor. Sabe, irmãos, mas existem recursos e ferramentas no mundo, tem tanta coisa no mundo, e a gente às vezes busca tantos recursos dessa vida, e a gente deixa Deus por último. Vamos dar sequência. A palavra de Deus, ela está nos desafiando a nos fortalecer no Senhor, mas como que eu vou me fortalecer em Deus? Obviamente, a primeira coisa é reconhecer sua própria fraqueza espiritual. A Bíblia está falando que se você reconhece a sua fraqueza espiritual e sabe que você é necessitado, que você precisa de Deus, então você vai buscá-lo. Amém? Ninguém busca ajuda se ele não achar que necessita de ajuda. Então é preciso buscar o Senhor. Busque o Senhor na palavra. Busque o Senhor na Bíblia. O quanto você tem meditado na palavra de Deus? O quanto você tem buscado o Senhor na sua palavra? Quantos conseguiram ler Gálatas inteiro durante essa semana? Eu e mais um. Aí, que maravilha. Que coisa, hein, irmãos? Você precisa ler a Bíblia. Gálatas tem apenas 5 capítulos. Não é possível que você não consiga ler 5 capítulos durante a semana. Efésios tem 6 capítulos, não é possível que você não consiga ler Efésios durante a semana. Se eu pegar Efésios capítulo 1 aqui e começar a ler, nós vamos ler antes de acabar o culto, nós vamos ter lido tudo. Mas a gente lê textos enormes, irmãos, tem uns textos no Facebook que precisa tomar um energético para você ler eles, não é verdade? A gente consegue ler textos enormes e a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia, é impressionante. Sabe, então aqui está uma coisa que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus. Uma coisa que vai mudar completamente o rumo da sua vida é a Bíblia. E de repente você não acredita no que eu estou falando, irmãos, mas o que eu estou falando é verdade. Quando você começar a desfrutar da Bíblia, a estudar a Bíblia diariamente e dizer assim: Jesus, fala comigo hoje, fala comigo, eu preciso ouvir o Senhor na palavra, e começar a ler a Bíblia, irmãos, você vai ficar surpreso com o que vai acontecer com você. E o desafio para você essa semana é ler Efésios todos os dias. Nós temos 7 dias da semana. Se você ler um capítulo por dia, sábado você vai ler o último capítulo e você vai ficar muito satisfeito com o que aconteceu com você. Amém? Segunda coisa, versículo 11, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando ele fala de armadura, ele está falando de proteção. E a proteção que nós necessitamos é a proteção de Deus. Glória a Deus que a vacina está aí, o pessoal já está vacinando. No Brasil já foram vacinados quase 10% da população. Eu não sei por que está batendo recorde de morte, se a população está sendo vacinada, mas tudo bem, depois nós vamos entender isso. Sabe, irmãos, mas a nossa proteção não está nisso. Pastor, mas então não precisa vacinar? Precisa. Quando você for chamado para vacinar, precisa, você vai vacinar. Amém? Mas essa não é a nossa proteção. A nossa proteção é o Senhor. E a Bíblia está falando assim, vistam toda a armadura de Deus. A armadura é exatamente aquilo que te protege, e ela vai te proteger. E essa armadura é algo
muito fácil de entender. Daqui a pouco eu vou trazê-la para você. Vestir-se da armadura de Deus é um convite para se despir de toda roupagem natural e tomar para si uma roupagem espiritual com entendimento e sabedoria. Deus está falando assim, vistam-se de toda a armadura de Deus. Para você se vestir da armadura de Deus, você vai precisar se despir dessa roupagem natural que você tem vestido. E nós temos vestido uma roupagem muito natural, viu, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado e olha a cara de normalzão que ele tem. Olha aí, está vendo? Ele tem uma cara de normal. Nós temos uma roupagem natural, zona demais. Nós somos evangélicos, crentes, nós cremos no Senhor, nós temos consciência do céu. Quantos têm consciência do céu? Se você morrer hoje, você vai para o céu, irmãos, amém? Glória a Deus por isso. Então você tem consciência do céu. E o que acontece? A gente vive uma vida como se nós fôssemos dessa terra. A gente vive a vida como se a gente fosse daqui. A gente corre atrás de coisas que são dessa terra. A gente luta por coisas dessa terra. Por quê? Porque somos normais. Sabe, a palavra de Deus está falando para você se despir dessa roupagem normal que você tem e se vestir com a armadura de Deus. Se vestir com a armadura de Deus é um convite de Deus para você começar a se tornar uma pessoa mais espiritual, mas com entendimento e sabedoria. Na Idade Média, a profissão dos soldados de guerra era uma nobre profissão. Eles eram os funcionários públicos mais bem remunerados do reino. Mas existia um soldado que estava acima de todos os soldados e generais, os gladiadores. E eles eram os únicos que usavam armaduras e muitos eram seguranças direto do rei. Este era o cargo mais desejado dentre todos os soldados. E Deus está te chamando para esta nobre profissão de trabalhar na guarda do rei com direito à armadura e tudo. Jesus está nos chamando para isso. Quando o texto te faz o convite de vestir a armadura de Deus, o texto não está falando apenas para você se proteger, mas o texto está querendo chamar você para começar a viver num nível muito acima dos outros. Quem está pegando, fala amém. O texto está te chamando para viver num nível muito acima dos outros funcionários do rei. E todos nós somos servos do rei, somos funcionários do rei. Então o texto te chama para vestir uma armadura. Quando o texto te chama para vestir uma armadura, ele está dizendo assim, eu tenho um cargo acima para você, meu irmão. É o que Deus está falando para nós. Vestir, fala de ser revestido por algo. E dessa vez, não é de roupas brancas, de santidade ou vestes de louvor, como diz Isaías 61:3, mas sim roupas de guerreiros para resistir aos ataques do inimigo. Isaías 61:3 diz assim, vestes de louvor, né? Coroa ao invés de cinza, vestes de louvor. Existem vários tipos de vestes. A Bíblia fala de roupas o tempo todo, do início ao fim. A Bíblia fala de vestes de louvor, a Bíblia fala de vestes de alegria, a Bíblia fala de várias coisas. Mas aqui o texto bíblico está te chamando para vestir uma roupa de gladiador, de soldado, e vestir uma armadura que vai elevar o seu nível em Deus, que vai colocar você acima. E não de forma soberba, não de forma altiva, mas vai mostrar para você o quanto você é relevante e importante para o reino. Essa é uma palavra que eu faço para mim e eu me pergunto sempre, será que eu tenho sido relevante para o reino de Deus? Você consegue fazer essa pergunta para você hoje? E você consegue responder ela para você hoje e dizer assim, será que eu sou relevante para o reino de Deus? Sabe, irmãos, porque é impressionante como a Bíblia chama eu e você de trabalhadores o tempo todo. O texto fala assim, peça a Deus que mande mais trabalhadores para a obra. É o que o texto diz. Sabe, é impressionante como o texto bíblico nos chama e chama a nossa atenção para sermos trabalhadores do reino. E aí a pergunta é a única que fica, será que eu estou sendo relevante para esse reino de Deus? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus fala assim, vos é chegado o reino de Deus. Jesus nunca chegou onde ele passou e disse assim, olha, eu estou aqui com a igreja agora, estou fundando uma nova igreja aqui em Jerusalém, a minha igreja vai ser igreja. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre falava assim, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Ele sempre disse dessa forma. E sabe o que é a igreja então? A igreja é um agente do reino na terra.
Eu e você, a igreja é o agenciador dos trabalhadores do reino. A igreja é aquela que pega você, capacita você e bota você para trabalhar no reino de Deus. Essa é a igreja. Por isso a importância de você estar na igreja, conectado à igreja. Não existe autônomo no reino de Deus. Não existe, irmãos. Todos empregados no reino de Deus estão empregados mediante a igreja. Amém, irmãos? Não existe MEI no reino de Deus. Não existe, né? Existe apenas aqueles que, conectados com a igreja dele, estão servindo ao reino do Senhor. E ele está te chamando exatamente para isso. O interessante é que ele traz a figura do gladiador, que era exatamente aquele cara que cuidava da guarda do rei. Aleluia. Quem está pegando, diga amém. É praticamente um convite ou uma convocação do nosso general Jesus Cristo. Ele te convoca para vestir essa armadura, mas para isso você vai ter que abrir mão da armadura, da dor, da derrota, do desânimo, de tantas outras coisas. Troque agora suas vestes por uma veste de guerreiro, com um espírito vencedor. Sabe, irmãos, o que falta muito em nós é esse espírito vencedor. E a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E isso é um espírito vencedor. Sabe, quando você tem um espírito vencedor, você vence. E não necessariamente precisa ter mais qualidade ou ser melhor do que os outros. Não, se você tem um espírito vencedor, você é campeão. Você vai conseguir vencer. Sabe, eu gosto muito de futebol, os irmãos sabem disso, eu acompanho futebol e eu vejo times pequenos vencendo times grandes, porque tem um espírito vencedor, porque entra em campo para ser vencedor. E às vezes eu vejo times grandes que estão em má fase, em fase ruim, mas quando chega na hora do arroxo, eles são vencedores. Por quê? Porque tem espírito vencedor. Ele olha para o brasão que está no peito e ele fala assim: cara, isso aqui é um time vencedor. E ele fala: que responsabilidade. Eles pegam e jogam com tudo que tem para serem vencedores. Quem está entendendo isso? Às vezes você está numa má fase, mas eu quero que você lembre nesse momento agora: você é vencedor. E você precisa ter esse espírito vencedor para você vencer nos dias de hoje, irmãos. Para você olhar para as dificuldades nos dias de hoje e você ser vencedor. E você chegar lá na frente e levantar a taça, amém? É isso que eu quero que você entenda. Eu já vi times grandes em fase horrível. E esses times, quando pegam de repente um jogo que talvez é o jogo mais difícil da vida deles, eles batem a mão no peito e eles falam assim: não, esse brasão aqui é um brasão de um time vencedor. E eles então absorvem a ideia de que eles são vencedores e eles conseguem vencer o jogo. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para sermos vencedores, sim. É claro que não com essa ideia ilusória que está sendo pregada nos dias de hoje por aí. Não, Deus chamou para ser cabeça, não cauda, não sei o quê. Não, nada disso. Não com essa ideia errada que está sendo pregada. Mas o Senhor não te chamou para ser um derrotado, você concorda? Amém? Ele te chamou para você vencer, sim. Agora é preciso ter esse espírito de vencedor, com entendimento e com sabedoria. E quando o Senhor te chama para vestir a armadura, Ele está falando assim: vem trabalhar na guarda real. Ele está falando: você não vai ficar lá embaixo, você não vai ficar lá fora, você vai vir para cá. E Ele está convidando você para isso. E tudo no reino de Deus é trabalhadores. A Bíblia sempre vai falar dos trabalhadores. A Bíblia sempre vai falar daquele que colhe, ela sempre vai falar daquele que planta. Tudo isso é trabalhador. A Bíblia sempre vai falar que eu e você somos trabalhadores do reino. Então o Senhor está querendo te elevar o seu cargo. Quantos querem ter o cargo elevado aqui? Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto: firmes contra as ciladas do inimigo. É lá mesmo, é no 11. Olha lá: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Agora o texto está trazendo para nós, está expondo para nós algo real. Diga comigo: ciladas do inimigo. Irmãos, quantos de nós já caímos em ciladas do inimigo? Quantas ciladas Satanás já montou para a gente e a gente caiu? Não é verdade? Quantas coisas já aconteceram? E o texto está trazendo isso para mim e para você: ciladas do inimigo. 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 16, 13: vigiai
permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes. A palavra está sempre te chamando para ser forte. Salmos 37:7. Permaneça firme na presença do Senhor e espere pacientemente que Ele haja. Aleluia. Uma realidade que muitas vezes não damos atenção. O inimigo está sempre tramando contra nós. Ele está tramando contra você nesse momento. Ele quer acabar com a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Satanás quer acabar com você. Fala para ele. Isso é verdade. O problema é que a gente não dá atenção para isso. A gente acha que nada está acontecendo e está acontecendo. E Deus está nos chamando para essa realidade. É um choque de realidade. Isso é realidade. A realidade do mundo espiritual é essa. E isso a mensagem de hoje é exatamente isso. Para te dar esse choque de realidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é um texto clássico, que já virou até poesia. A gente sabe, a gente lê, mas a gente não acredita. Mas isso é verdade. Satanás está ao redor, rugindo como leão, doido para devorar você. E a gente vê tantas pessoas que foram tão usadas por Deus nos dias de hoje, e que do nada, você olha para essas pessoas e elas estão caídas, e não conseguem se levantar. E por que isso, pastor? Porque caíram, porque Satanás devorou. Sabe, irmãos, é muito importante você entender isso, dar atenção a essas coisas, e tratar essa situação com entendimento e com sabedoria. O texto continua dizendo, agora sim, no próximo versículo: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja o que o texto está falando. A primeira coisa, a nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne e sangue. Então, irmãos, o problema não é o seu irmão, o problema não é o seu vizinho, o problema não são as pessoas, o problema são poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, quando eu me mudei para minha casa em Goiânia, a gente tinha um vizinho muito abençoado que nada, tinha um vizinho muito miserável lá, demoniado. Quando era 6 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, o meu vizinho, que tinha 150 anos já de idade, era um senhor de idade que já deveria ser amadurecido, não, estava agindo como adolescente, ele ligava o som bem alto, no final de semana, e me atrapalhava a dormir. E a minha vida e a vida da Sheila sempre foi uma vida muito corrida, então a gente trabalhava o dia todo, de noite fazia célula, chegava em casa meia-noite, 1 da manhã, dormia, 6 horas da manhã eu tinha que aguentar esse cara, e era o dia inteiro com esse som, e parecia que ele colocava o som assim bem no muro, para poder tremer, e tremia minha casa toda, era um negócio de doido. E aí eu falava assim, cara, eu vou lá falar com esse cara. E aí eu não falei com ele. O que eu fiz? Eu fui orar, só orei. Eu olhei, Senhor Jesus, mata meu vizinho, Deus, promove. Não, fiz isso não, misericórdia. Orar para Deus promover o irmão, né? Promove ele, Deus. Não fiz isso não, brincadeira. Eu falava assim, Deus, faz alguma coisa, para com isso e tal. E eu fazia minha oração lá. Irmãos, não é que o cara converteu. E o cara converteu mesmo assim para a igreja braba mesmo. Ele foi para aquelas igrejas braba, aquelas igrejas rígidas. Converteu, e você precisa ver. Aí agora, em vez de colocar as músicas que eram uns funk do Satanás lá, ele estava colocando aquelas músicas de fogo mesmo. Sabe aqueles corinhos de fogo, daquelas igrejas bem tradicional? Aí pelo menos já melhorou, né? Aí ele estava, o altar está fumegando, né? E aí ele estava colocando música mais... Aí Virgínia, você sabe dessa, né? Ele estava colocando músicas mais ou menos assim. Eu falei, glória a Deus, pelo menos já melhorou, né? E aos poucos, irmãos, foi acabando aquilo, sabe? Deus fez. Então assim, poucos anos depois, eu contratei ele para fazer um reboco lá em casa, um cimento.
eu não sei fazer isso, então eu tive que contratar. Aí ele foi lá em casa fazer. Você acredita que ele parou e deu testemunho, contou para mim o que ele estava fazendo comigo? Ele falou: pastor, eu fazia só de maldade. Olha o que o cara fez. Pastor, eu fazia só de maldade. Você acredita, pastor? Tem lógica uma coisa dessa? Eu falei: ô Jesus, né? Mas e agora, irmão? Não, pastor, eu converti, agora estou na igreja. Nossa, agora minha vida está uma benção, né? Desse jeito. E ele me confessou isso. Depois cara, olha que coisa maravilhosa. O cara estava trabalhando dentro da minha casa, a gente estava tomando café junto, e ele confessando as maldades que ele fazia comigo, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas sabe quando é que essas coisas acontecem? Quando nós damos atenção às coisas espirituais. Você sabia que a palavra de Deus diz que quando você ir a algum lugar, a alguma região, você deve repreender o valente? Muitas vezes quando eu vou em alguma casa, ou vou em algum lugar, ou eu vou num evento, num grupo, eu antes faço uma oração e repreendo o valente. Você sabia que nessa igreja demônios não se manifestam porque eu repreendo essas manifestações? Eu não aceito manifestação de demônio aqui nesse lugar, irmãos, amém? Porque a única manifestação que nós teremos aqui é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus. Então é preciso dar atenção às coisas espirituais. É preciso entender as coisas espirituais. Há poucos dias atrás, a Manuela não estava dormindo, acordava toda hora. Eu fui lá e orei com ela, orei com os meninos. Pronto, eles apagaram. Sabe, às vezes a gente trata humanamente coisas que devem ser tratadas como espiritual. Às vezes situações acontecem, dores, por exemplo, que você começa a sentir do nada, ou que seus filhos começam a sentir do nada, que basta você orar por eles. Basta você dar uma palavra de comando dentro do seu lar. Basta você fazer isso. Sabe, queridos, nós precisamos começar a dar atenção, a ter entendimento das coisas espirituais. E eu tenho certeza que tudo isso vai mudar na sua vida. A sua vida vai mudar quando você começar a dar atenção a essas coisas. Tem dia que o clima está pesado. Já viu que na sua casa, às vezes o clima está pesado? Irmão, vai para o quarto, fecha a porta. Repreende o valente ali, ora, fala: Senhor, nesse momento eu quero repreender todas as ações malignas dessa casa, agora, no nome de Jesus. Pronto, pode sair confiante que o Senhor vai fazer. A gente precisa começar a agir, diga agir. A gente precisa começar a agir como servo de Deus, como filhos de Deus. Aleluia. Mateus 28, 18 diz: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele começa a dizer assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, contra o seu vizinho endemoniado, contra o seu marido que às vezes fica louco, contra seus filhos que ficam doentes, não. A nossa luta é contra poderes, fala comigo, poderes, autoridades, fala dominadores, neste mundo de trevas, diga forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A Bíblia está dizendo que a nossa luta são contra os poderes e autoridades, são contra os dominadores deste mundo de trevas, são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia está dizendo que a sua luta não é contra pessoas, contra homens, contra mulheres, não, ela é contra poderes espirituais. E ela está dizendo para você que esses poderes, eles são dominadores deste mundo de trevas. São demônios que agem nesse mundo. São demônios que agem nessa cidade. Que agem sobre a sua casa. Ah, pastor, não acredito, existe isso? Existe. Demônios que agem sobre a sua casa, tentando trazer discórdia, divisão. Satanás quer que você separe do seu marido, trem. Sabia disso? Satanás quer que você deixe sua mãe e seu pai. Satanás quer que você rouba. Ele quer que você mente. É tudo que ele quer que aconteça. E quando isso começa a acontecer, as coisas começam a dar tudo errado. Porque a vida, tudo vai por água abaixo. Porque a única finalidade, a função do diabo é atrapalhar a comunhão. Ele quer quebrar a comunhão. Se ele conseguir quebrar a comunhão aqui dentro da igreja, irmãos, ele quebra a igreja. Se ele conseguir quebrar a comunhão dentro da sua casa, ele começa a destruir a sua família.
E essas ações são ações malignas, são dominadores deste mundo de trevas, são forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas eu tenho uma boa notícia para você agora. Jesus disse em Mateus capítulo 28, 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Quando ele aparece para os discípulos dele, depois que ele ressuscita, ele fala assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sabe o que isso significa? Que basta uma oração, tudo passa. E por quê? Porque Ele tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Aleluia. Colossenses 2,15 diz: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A Bíblia diz que Jesus, tudo o que aconteceu com ele, despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele, Jesus, um espetáculo público. Por quê? Porque ele triunfou sobre todos os poderes, sobre todos os dominadores, sobre todas as forças espirituais. Jesus triunfou sobre todos. E por esse motivo, nós podemos confiar em Deus e podemos orar. Apenas uma oração pode mudar as coisas. Você crê nisso? Amém? Fica de pé então. Eu quero encerrar essa mensagem com esse versículo de Efésios agora, ainda Efésios. Abre aí Lucas capítulo 1, versículo 21. Esse texto diz assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Esse texto bíblico, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. A Bíblia diz que Deus colocou Jesus acima de todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Eu quero que hoje você tenha algo no teu coração, quero que você vá embora com esse entendimento de que os poderes espirituais da maldade estão atuando, de que existem demônios agindo na tua casa, na tua família, de que existem espíritos malignos trabalhando, mas que Jesus está acima de todos eles, e todos eles estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, Ele tomou sobre Ele toda a autoridade, e por isso, aí que vem o entendimento das coisas. É aqui que vem o entendimento das coisas. Você não precisa rodear a sua casa 7 vezes, depois dar um grito. Você não precisa pegar um óleo e sair derramando para todo lado da sua casa. Você não precisa jogar sal grosso na porta de sua casa. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa botar um adesivo lá, essa casa é abençoada. Você não precisa deixar sua Bíblia aberta lá na sua cama. Nada disso você precisa fazer. Você precisa ter um entendimento de que foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, e de que todos os poderes malignos estão debaixo dos pés de Jesus. Se você tem esse entendimento e começar a declarar isso na tua casa, na tua família, ali onde você está, e dizer assim: Jesus reina nesse lugar, e esta é a minha declaração como autoridade nesse lar. Jesus está nesta casa, Ele é o centro da minha família, Ele é o centro da minha casa, Ele é o centro dos meus filhos. Você começar a fazer declarações como essa, irmãos, as coisas vão começar a mudar. E é preciso repreender esses valentes que atacam a sua casa. Eles não têm direito de fazer isso. Essa também é uma excelente notícia para você. Nenhum demônio tem direito de agir na sua vida. Ele age porque eles são desobedientes. Eles agem porque são sem vergonhas. Eles querem fazer. Satanás, ele chuta a sua porta, bate o pé na sua porta e entra. Jesus é um cavalheiro, ele vai bater na sua porta para entrar. Ele nunca vai entrar sem ser convidado. Enquanto você não convidar Jesus para estar no seu lar, para estar na sua casa, irmãos, Ele não vai entrar. E agora, tem uma coisa maravilhosa. Assim como Satanás bate e chuta a sua porta e entra na sua casa, você também pode expulsá-lo com a autoridade que lhe foi dada também no nome de Jesus. E eu quero que você hoje tenha esse entendimento de que nós não estamos lutando contra seres humanos, contra pessoas, contra comportamento humano. Nós estamos lutando contra seres espirituais. E quando você começar a entender isso e começar a se levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, estas coisas vão mudar na sua vida e você vai perceber uma grande mudança na sua casa. Você quer viver isso? Amém? Os irmãos querem viver essas mudanças? Feche os teus olhos então, bota a mão no teu coração.
Bota a tua vida na presença de Jesus agora. Começa a orar pela tua casa, começa a orar pela tua família. É você que vai fazer isso, irmãos. É você que vai abrir sua boca agora e orar. É você que vai abrir sua boca agora e colocar a tua vida na presença de Deus. Começa a orar pela tua casa, ali na sua casa. Quais são os problemas que você tem enfrentado nesses dias? Quais são os problemas que você tem enfrentado no seu casamento? Quais são os problemas que você tem enfrentado no teu trabalho, meu irmão? Os problemas que você tem enfrentado na sua vizinhança. Comece a declarar, comece a liberar uma palavra profética agora. Comece a liberar uma palavra de comando, sobre a vida daqueles irmãos, no nome de Jesus, sobre cada situação que está acontecendo. Nós repreendemos agora no nome de Jesus todo divórcio, toda separação, toda destruição de casamento. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos também todo descontentamento, todo problema de relacionamento na vizinhança, todo problema de relacionamento no trabalho, toda ação maligna, todo valente que tem se levantado na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus todo valente que tem se levantado nesses dias contra a nossa vida. Eu declaro, Deus, que o Senhor reina nas famílias, que o Senhor reina no nosso lar, o Senhor reina na nossa casa, o Senhor reina nos nossos casamentos. Eu declaro que o Senhor reina sobre a vida dos nossos filhos hoje, no nome de Jesus. Nós temos entendimento de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade. E por isso nós entendemos também que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra, e o Senhor está acima de todos eles, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Nós cremos nessa palavra, e nós colocamos agora no nome de Jesus a nossa vida na tua presença, porque como diz a tua palavra em Hebreus, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós cremos nisso, Deus. Em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é uma palavra profética do Senhor para nós. Nós acreditamos e nós te pedimos, Senhor, vem Senhor nas nossas vidas, vem Senhor nesse lugar, vem Senhor nas famílias dessa igreja, vem Senhor em cada casamento. Começa a preencher o vazio de cada um, começa a encher a vida dos meus irmãos, começa a derramar o seu poder, começa a derramar o teu sangue precioso, começa a derramar o teu Espírito sobre nós, começa a derramar aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos, Senhor, a um nível de amadurecimento, leva-nos a um nível maior de amadurecimento, leva-nos à fase adulta. Deus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Leva a minha vida e a vida dos meus irmãos à fase adulta. Nós queremos ter o entendimento das coisas dessa vida, nós queremos ter o entendimento das coisas espirituais. Nós clamamos ao Senhor, faz desses irmãos amadurecidos, capazes de fazer oração, capazes de orar e repreender os valentes que se levantam, capazes de orar e expulsar os demônios que se levantam. Deus, nós colocamos diante do Senhor hoje esta igreja. Amadurece, Senhor, os meus irmãos, leva-nos, Senhor, à fase adulta hoje, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente suas mãos, deixa eu te abençoar. Os irmãos receberam? Deus falou com você, amém? Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja por todos vós, todos digam amém. Deus abençoe, excelente semana para você, querido.